Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast OPR. Nós estamos aqui iniciando mais uma jornada de gravações para que a gente consiga entregar um conteúdo relevante. E mais uma vez, né, com Yoshio Shubo. Yoshio, seja muito bem-vindo. Ô, Diogo, prazer é meu, obrigado aí por mais essa oportunidade de estar falando sobre o PR. É sempre um prazer trocar esse papo aqui contigo. Vai ser massa, temos bons assuntos para tratar hoje. Ah, tem. E para adiantar você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, hoje nesse episódio nós vamos tratar dos 4 conselhos que o Yoshio gostaria de saber quando começou a empreender. Então nós vamos tratar sobre alguns assuntos. E para você que não sabe, o Yoshio já foi executivo de multinacional, já empreendeu, já vendeu empresa e agora está disseminando o método OPR e organizando diversas empresas pelo Brasil. Bora lá? Bora. Pronto? Pronto. Para começar, Yoshio, cara, se você pudesse voltar ao início, quais conselhos você teria seguido para economizar tempo e erros? Alguns erros foram muito repetitivos. Como é que você enxerga a sua jornada assim, passando por multinacional, empreendendo, vendendo empresa, agora no método OPR? O que você enxerga que fala, cara, se eu soubesse disso quando eu comecei, eu já teria, ultrapassado diversas fases. Diogo, essa pergunta aí, ela é bem complexa. Porque para chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por tudo que eu passei. Então, se eu tivesse tido algum tipo de pergunta mágica, que eu tivesse uma resposta mágica para cortar caminho, talvez eu não tivesse o conteúdo que eu tenho hoje, mas com certeza é uma pergunta relevante, porque tem muita gente começando agora. A primeira de todas é a constância. A constância, ela te leva longe. A constância, ela requer disciplina, obviamente, mas eu vejo que no mundo de hoje, tudo é muito volátil, muita informação. Eu vejo que as pessoas estão se perdendo com muita facilidade. E na minha época, há 27 anos atrás, eu te falei que eu só tenho TDAH, né? Uhum. Então, eu não tinha essa consciência lá atrás. Então, eu pensava que tudo que eu me apaixonava era normal por ser curioso. Então, vou te dar um exemplo. Começava a estudar sobre telecomunicações e até o final. E enjoava. Ah, agora vamos estudar finanças. Estudava, estudava, estudava. Nunca tive uma constância de finalizar aquilo assim por períodos longos. Então, talvez essa fase de não ter tido essa visão sobre a necessidade de permanecer num determinado nicho atrasou um pouco, talvez, a minha trajetória. Talvez só para eu tentar trazer um pouco para. Vale reforçar, inclusive, meu papel aqui é tentar traduzir para o nosso público o que a gente está conversando, né? E nosso público é um público empreendedor, empresário, que constrói empresa, enfim. E o que você está dizendo é escolher um nicho para empreender ou se diz constância em tudo na vida, ou Constância nos em, dois? constância em tudo na vida que você quer. Já a gente conversou há um tempo atrás sobre a verdadeira sucesso, a verdadeira significado do sucesso é você encontrar seu propósito, que está no método OPR. Então, quando você descobre o seu propósito lá atrás, quanto antes você descobrir, você tem que ser constante naquilo. Então, no meu caso, eu vejo pessoas que têm constância, admiro. No meu caso, há 27 anos atrás, eu começava a fazer uma coisa, me aprofundava e saía para fazer outra coisa. Então, eu gostaria de ter tido um conselho lá com os meus 22 anos, tipo, desacelera, descubra o seu propósito, aquilo que você quer fazer de verdade, aquilo que você ama, aquilo que você vê construindo a sua família e se mantenha constante naquilo, né? Então, a constância, Diogo, É a é, chave. é uma das chaves do sucesso. Agora, para você se manter constante, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que ter uma visão muito clara da onde você pretende chegar, né? E naquela época, tava tirando para tudo que é lado. O tempo de 24 horas para mim eu tinha a sensação de ter 36. Eu queria estudar tudo ao mesmo tempo e não é isso, né? Então eu fiquei com uma vasta
gama de informação, só que era pouca coisa de muita coisa. E, Certo. na verdade, eu entendi que se você verticaliza e aprofunda teu conhecimento numa determinada área, num determinado segmento da tua vida, você tem um poder de raio laser, entendeu? Entendi. Você consegue ir muito mais longe, demora um pouco talvez, porque tudo é um processo. Mas uma constância, a palavra-chave para mim hoje é constância. E você acredita que a falta da constância é o que faz o empreendedor ficar pivotando e abre um negócio, fecha, vai para outro Sem segmento? dúvida. Que o empreendedor médio no Brasil ele tem essa característica, né? Ele normalmente ele ou fica estagnado num negócio por 30, 40 anos até ser disruptado, né? Ou ele é um cara de galho em galho. Talvez seja isso que separa o empreendedor do empresário que constrói, é a constância. Constância. Você vê exemplos igual o Flávio Augusto, que a gente admira, né? Constante. Ele criou. Você vê os relatos dele falando sobre o que ele fez, eu vejo constância ali. Sair do nada e poucos anos ter 1.000 funcionários, já faturando não sei de quantos milhões, e fazer aquilo até receber uma proposta de centenas de milhões né, de reais, eu acho que foram de reais. É constância. Porque você vê que, ó, curso de inglês, pelo que eu vi dele, ele nem sabia falar inglês na época. É, ele fala isso. E o cara montou uma das maiores redes de curso de inglês do Brasil. Eu mesmo fiz inglês no WhatsApp há muitos anos atrás. E é um curso muito bom. E eu fiquei, falar, que safado, caraca, o cara nem sabia falar inglês, fez um curso bom pra caramba. Constância, acreditar e fazer a coisa certa e fazer da seguinte maneira, o Diogo. Quando você tem constância e acredita realmente no teu potencial, cara, aqui o resultado vem. Quantos cursos de inglês você já viu abrindo e fechando? Né? Curso de inglês abrindo e fechando. Não era mais nenhuma novidade. Mesmo na época que ele abriu, não era mais nenhuma novidade. O método talvez fosse diferente, que eu gostava do método. Mas constância, cara. Mas tá até hoje. É um sucesso até hoje. E hoje tem curso de inglês para dar e vender, então É um tem um sucesso. método bem Bem elaborado. construído. Exatamente. E aí, até abordando essa questão do Flávio Augusto, a gente vê que na história dele ele pegou um cheque especial, se não me engano, de 12% ao mês, para construir o WhatsApp. E, e a gente colocou que o primeiro conselho seria de que dinheiro não é o ponto de partida. O que você acha que falta na cabeça do empreendedor? Como que você diria da maneira mais viável de montar um negócio sem ser rico, sem depender de dinheiro? Como é que você constrói esse framework na sua cabeça? Diogo, é o seguinte. Então eu vou botar isso como o segundo conselho que eu gostaria de ter tido. Não precisa ter dinheiro para montar o seu negócio. E aí vem o método OPR por trás disso também. Quando tu tem energia, quando você vibra, quando você tem tesão naquilo que você está fazendo, quando você consegue defender a sua ideia, você consegue dinheiro. Sempre vai ter alguém interessado em investir em dinheiro, mesmo que você não tenha nada. Por isso que um homem tem que ter, quando não tem dinheiro, a maior patrimônio de um homem é a honra, é a palavra. Isso eu aprendi com meu pai. Pode perder tudo, menos a honra e a sua palavra. Isso são impenhoráveis, são inegociáveis. Você pode perder tudo. Eu tenho isso na minha mente até hoje. Pode perder tudo, menos a tua honra e a tua palavra. Então, lá atrás, ficava-se o quê? Ah, precisa de dinheiro para montar. E o crédito era bem mais difícil do que hoje. Precisa ter dinheiro. E, então, muitas pessoas caem nessa conversa. Ah, eu não monto tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Então, o que muda nesse ponto é, se eu tenho uma ideia, se eu vibro com essa ideia, se eu tenho uma energia, assim, fora do normal para fazer com que essa ideia funcione, você consegue captar recurso, seja lá de quem for. Porque aí, voltando
pro ponto do OPR é o seguinte: quando você trabalha espírito, mente e corpo, quando você tem total noção do que a energia pode fazer, que a energia magnética pode atrair, muita gente fala, né? Eu tenho falado também sobre a metafísica, a física quântica, tudo é vibração. Você vê que quando você vibra positivamente, as coisas acontecem, você atrai. Então tem muita gente falando sobre isso que é verdade, cara. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Você atrai o dinheiro. E isso acaba se confundindo muito, principalmente no Brasil, um país majoritariamente católico, onde fazem uma cisão, né, entre ter dinheiro e ter fé em Deus. E muita gente tem fé em Deus e acha que ter dinheiro é pecado. Não, cara. O universo é abundante, a vida é abundante, a natureza é abundante. Você tem que ser abundante. Isso faz parte da vida, sabe? Então, não precisa ter dinheiro para começar um negócio. Era a primeira constância. É. O segundo grande conselho que eu gostaria de ter tido lá há 27 anos atrás. Não precisa de dinheiro para montar o seu negócio. A gente deu aqui o exemplo do, Do do Flávio. Flávio Augusto. Tem um exemplo aí do Elton Euler, o Pablo Marçal. Cara, várias pessoas despontaram sem ter dinheiro e montaram coisas milionárias. E em questões práticas, você recomendaria ou recomenda a pessoa optar por uma empresa de serviço que não precisa de investimento? Ou você recomendaria a pessoa captar dinheiro em banco, captar investidor? Ou isso é, ou essas são várias das maneiras de começar um negócio sem ter dinheiro, capital no bolso próprio, assim? Tem várias maneiras, ô Diogo. Vai depender da forma como você vibra, quem você atrai. Voltando pro Flávio Augusto, você lembra que ele falou num momento da vida dele que ele tinha um amigo que ia vender um carro velho, acho que era uma Paraty, eu não lembro. E na hora de fazer a capitalização lá, fazer o aporte, o cara não atendia o telefone dele. Não sei quantos mil, era 7 mil, 5, não lembro o valor, mas era baixo, né? Para ter 50% do WhatsApp que foi vendida por centenas de milhões de reais. Então, ele buscou o cheque especial, eu não lembro dessa parte, mas você falou aí. Sim, sim. Então, cara, o recurso ele vai vir. O recurso vem. Pode ser de banco, pode ser de um amigo, pode ser de um investidor. O recurso vem. É impressionante que quando você vibra, cara, quando você vibra corretamente, você atrai. Você não fica correndo atrás. Então, tudo você é um preparo. Então, se você tem uma ideia muito bem elaborada, você confia no teu potencial e você tem a energia necessária para fazer esse negócio andar, o universo vai fazer esse casamento, sabe? Sim. Do empreendedor e do investidor. E na cabeça do empreendedor que está começando, esse é um detalhe importante, ele foca sempre no dinheiro, né? Só que no outro lado da mesa, do outro lado da mesa, existe um investidor que precisa do dinheiro dele rendendo, né? Então, assim, claro que nós estamos hoje numa taxa de juros altíssima, 15% ao ano, se não me engano, Por aí. né? Cara, o investidor não vai querer arriscar, né? Agora, quando nós temos uma taxa de juros de 6% ao ano, 7% ao ano, esse dinheiro tem que render, né? Então, a relação, a inflação imprime dinheiro, bota dinheiro no mercado, o valor daquele dinheiro cai, e se não tiver uma boa aplicação do dinheiro do investidor, ele vai perder. Ou seja, do outro lado da mesa tem um investidor querendo investir num bom negócio e com uma vontade assim, mordendo a mesa, digamos assim. Sempre vai ter. O Brasil está repleto de investidores precisando de boas empresas para botar dinheiro. O mundo, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é a mesma relação. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha esse entendimento. Né? Hoje eu entendo que eu também tenho valor pro cara que está do outro lado da mesa, né? Exato. E aí você acredita que para eu atrair o outro lado da mesa, como atrair o investidor, atrair essa relação com o dinheiro, essa visão clara de propósito, de qual rumo eu estou seguindo, o que eu quero realizar, ela é essencial. Essencial, sabe por quê? Quem tem dinheiro para investir, ele já tem uma bagagem. Ele já sabe o que dá certo, o que dá errado.
e sabe muito bem que para dar certo precisa de organização, precisa de pessoas organizadas. Então, se você é um cara, um empreendedor organizado, que você sabe o que está fazendo, tem claro no seu planejamento valores, despesa, tem um planejamento a longo prazo, você sabe quanto é que vai vender, ou pelo menos o planejamento para aquilo, o esforço para aquilo aconteça. O investidor vai ver e falar, olha, aqui acho que dá para arriscar, porque tudo é risco. Por mais capacitado e preparado que você seja, num país igual ao nosso, que tudo foi feito para dar errado, tem o seu risco. Agora o investidor consegue ver, não, aqui dá cauda. Aqui eu vejo aí o exemplo, o Diogo está preparado, já sabe o que é um DRE, que muitos empresários começam a vender, não sabem nem o que é DRE, não sabem nem o que é margem de contribuição. Simplesmente vende e acha que vender já vai dar dinheiro. Obviamente que vender é o principal processo, parte do processo, né? Sem venda não existe nada. Agora, tem que ter o que? Método, tem que ter organização, tem que ter entendimento, tem que ter um planejamento muito bem feito. Então, quando o investidor vê isso numa empresa ou no empreendedor, seja lá qual o tamanho for, esse empreendedor consegue atrair esse investimento. Você vê por aí, você trabalha agora com isso, essas coisas de captação. Ninguém coloca dinheiro com risco alto, a não ser que o retorno seja muito alto. Mas no investidor, no empreendedor de pequeno porte, é difícil. Então, quando você é de pequeno porte, tá, e você não tem acesso agora a valores para banco, se você tem um conhecido, um amigo, e você é uma pessoa séria, é provável que esse amigo, essa pessoa invista. Agora, não vai investir só porque é amigo. Eu não investiria, só meu amigo, pô, todo zoado, eu não vou emprestar dinheiro. Correto? Porque esse dinheiro é da Claro, minha família, claro. não é para um aventureiro. Agora, é mais fácil até você emprestar dinheiro para um cara desconhecido que você vê que é organizado, é comprometido, é responsável, tá tudo planejado. E aí você vê se os valores batem com o teu, tem honra, tem palavra. Você investe, né? Então, quando você está preparado, Diogo, as coisas acontecem. E acontecem como se fosse milagre. A gente vê essa palavra milagre. Milagre não existe, né? Milagre é um termo que cunha algo que a gente não está esperando, que delega ao sobrenatural. Mas milagre é um acontecimento, só que você não entende, mas tem um porquê. É um acontecimento extraordinário que na cabeça física era impossível, mas que. Mas não existe milagre. Mas existe sim algo que a gente não conhece o porquê. Então não existe sorte, não existe milagre, é tudo fruto de ação e reação. Perfeito. Se você tem um comportamento X, você atrai resultado X, né? X'. Então, cada forma de se comportar, sua ação tem uma reação diferente. E muitas vezes nós temos ações que são invisíveis, a gente acha que não está fazendo nada demais, mas a outra parte está observando como você fala, como você reage. Não sei se você sabe, meu pai me contou isso há muito tempo atrás. Meu pai é japonês. O japonês gosta de fazer negócio bebendo. Porque quando o cara está submetido ao álcool, ele deixa a máscara cair. E aí você vê se ele tem honra ou não. Então, primeiro, se você está fazendo negócio e o cara não bebe, já é um ponto. Se o cara bebe e mantém toda a postura, é outro ponto. Agora, o cara bebe, deixa a máscara cair, trai a esposa, fala besteira, não tem negócio. Então, além de todo a estrutura organizacional, de comprometimento, de planejamento, tem o que é mais importante, né? A honra e a palavra. Se você não tiver isso, se você faz negócio com alguém que não tem honra e não tem palavra, você faz negócio com alguém que tem um comportamento estranho, não faz. E é fácil descobrir, né? É fácil.
quando a gente vai ficando calejado, né, no caminho, assim, comercial, a gente vai conhecendo milhares de pessoas e entendendo diversos perfis e o senso começa a ficar um pouco mais apurado, né? Cara, a gente percebe, né, de forma muito clara quem tá afim do jogo ou quem tá falando só, quem tá querendo expor algo que não é. Tem que ter coerência, né? É, é. E aí, um ponto interessante, antes da gente pular para o terceiro conselho, o que que você enxerga, assim, nas empresas quando você vai aplicar o método OPR? É, que as empresas pecam, assim, que, cara, é o básico. Como é que é o seu dia a dia, assim, que você chega numa empresa, cara, isso aqui é o que eu mais vejo, que, assim, é simples de fazer, é simples de resolver, mas que ela não, os sócios, os donos não conseguem executar. Como é que é seu dia a dia? Essa é uma pergunta que pode ter várias respostas. Eu vou responder da minha maneira, do que eu estou enxergando e estou entendendo a sua pergunta. O que é mais básico para mim de um empresário é, primeiro, eu, eu perceber se ele tem um autocuidado. Que se a pessoa não tem um autocuidado, Diogo, dificilmente ele vai ter cuidado com detalhes da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você vê uma pessoa mal cuidada, você olha entrar na empresa, cara, é coerente, a empresa está mal cuidada. É impressionante, é porque é reflexo. O dono, o empresário, o líder, que não se cuida, dificilmente cuida dos detalhes da empresa. E você vê tudo zoado, empresa suja, bagunçada, processos que são terríveis, reclamação de cliente. Pode ver. Se você tem muita reclamação de cliente e essa reclamação ela é reincidente, cara, é falta de cuidado. Porque é normal, cara, você errar, você ter uma reclamação aqui ou ali por um problema que está muitas vezes fora do teu controle. Uhum. Mas você vê reclamações que são reincidentes. Então é desleixo. Então, se a pessoa tem desleixo com a própria saúde, com o próprio corpo, com a própria mente, com o próprio espírito, você vê isso na empresa. O resultado é esse. Ela vai refletir isso, né? Reflete, não tem como, sabe? Mas é impressionante, Diogo. É impressionante. E a gente vê isso dentro de casa também. Detalhes, sabe? A pessoa não se cuida, o ambiente não está cuidado. Normalmente, quando a pessoa é cuidadosa com si mesmo, o ambiente é cuidadoso, é cuidado, tá tudo direitinho, tudo arrumado. Por isso que dentro do método OPR eu não foco só nos processos, porque processo, Diogo, toda empresa tem. Umas são organizadas e outras não, só isso. Umas tem o processo certo, o processo errado, organizado, Mas todas têm um desorganizado. processo, tu vai ver a pior, tu pode entrar em qualquer empresa, tá funcionando. Mas é um processo, correto? Tem Claro. início, meio e fim. Só que o resultado final varia muito, porque com o processo depende de quê, cara? O processo depende de pessoas por trás. Quem está por trás das pessoas da equipe é o líder, o empresário. Se a cabeça desse cara é zoada, os processos muito provavelmente são zoados e os resultados também são fora do que estaria planejado na mente dele. O que é o planejamento de todo empreendedor? É criar um serviço, um produto que traga satisfação para o cliente e, em contrapartida, dê lucro para a empresa. Ponto final. Então, quando essa mente é muito perturbada, tu pode ver o processo é perturbado, o resultado é perturbado. E quando você não vê o resultado, você vê no ambiente. Sabe? O ambiente, ele diz tudo sobre a mente da pessoa. Você já entrou em algum lugar e já viu isso em alguma empresa? Cara, sim. Tenta pegar na tua mente empresas que você já tem entrado. E pode ser bom falar, a empresa era top e o cara realmente era top. Top que eu digo assim, empresa organizada, processos enxutos. É você, cara, pode ter certeza. Começa a reparar isso. É. O- Raramente é o contrário, né? Ou Raramente. quase.
Para não falar nunca, né? Não, é raro. Eu não vou falar nunca porque essas palavras nunca, sempre, jamais, são palavras que não se devem ser usadas porque sempre tem uma exceção. Exceção. É. Mas realmente, não tem como. Eu não consigo enxergar uma empresa organizada com um cara que se alimenta mal, com um cara que não treina, ou com um cara que pelo menos não é metódico com as coisas dele, né? Às Exato. vezes o cara pode estar deixando a saúde dele de lado por um período, beleza, mas ele tem que ser metódico com as coisas dele para a empresa ser metódica. Você falou um termo correto. Às vezes ele pode estar num período, agora a vida inteira não dá. É. Um período, ok, mas a vida inteira. Outro dia eu vi o próprio Flávio Augusto falando, e até discordei dele, que ele falou sobre utilizar o tempo. Tá? Ele já estava num podcast, acho que com o Paulo Vieira, falando sobre tempo, né? Que o tempo é a coisa mais importante. Então, quando você é jovem, está numa empresa, você faz aquela empresa crescer, você dedica aquele tempo, vende a empresa, para depois você comprar o tempo fazendo aquilo que você quer de fato, né? Tenha mais liberdade. Eu falei, cara, eu discordo disso porque e se você morrer no meio do processo, então você teve uma vida de bosta, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as palavras são muito fortes, as palavras têm muito poder. E quando vem dito por uma pessoa que é referência, às vezes as pessoas podem entrar numa armadilha de querer viver uma vida focada num resultado que pode não ser colhida no futuro. Então, o que eu defendo é um equilíbrio, porque nada de na realidade nada existe, né? Tudo é uma frequência. Quando a gente vai estudando a metafísica, isso aqui não existe, nada existe. Eu não consigo nem tocar nesse microfone. É uma repulsão eletromagnética que o que a gente sente dessa textura nada mais é do que sensações de ondas. Então, assim, tudo está na nossa mente. Então, esse equilíbrio pode existir. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. Todo dia tem que ser muito bom. Todo dia tem que ser próspero e abundante. E o termo prosperidade e abundância gera muita confusão na cabeça das pessoas. Porque todo mundo leva prosperidade e abundância para bens físicos, financeiros, econômicos. Enquanto que ser próspero e abundante é um sentimento. Quando você compra um carro, o que te faz? Vamos supor, tu comprou a BMW, que tu gosta, uma Mercedes. Quando tu entra no carro e tu compra e sente aquele, não é um sentimento, esse sentimento ele tem que existir todo dia por pequenos gestos de gratidão. Isso você pode montar na sua mente. Então não precisa esperar vender uma empresa para viver esse sentimento de prosperidade e abundância. Só de você estar no processo, estar caminhando, você tem que estar sentindo isso. Então, se você sai daqui para a Europa, para uma viagem, você só vai se sentir feliz chegando lá? Não, você já se sente feliz no aeroporto, aqui no Galeão. Né? Você está vivendo o processo, você está viajando, ou quando você vai para a Disney com as crianças, você está ali vivendo o processo, não é lá só no parque. Então, o método OPR que eu defendo é isso: é sentir esse prazer no dia a dia, em cada momento. E é até importante que na vida do empreendedor, assim, a relação normalmente é 50 nãos para um sim, em tudo. Contratando um funcionário, vendendo, captando investimento. Normalmente é uma relação bem agressiva de quantidade de nãos para quantidade de sims. E, e eu acho que a maior dificuldade do empreendedor é comemorar quando esse sim vem, que ele quer o próximo, quer o próximo, quer o próximo. E aí, tangibilizando para quem está nos assistindo, cara, existem vitórias o tempo inteiro, toda semana, todo dia existem vitórias e as pessoas não têm a consciência e aí me colocando nessa posição de coisas que você está me ensinando, inclusive. De parar e analisar, caramba, isso aqui foi uma vitória, deixa eu sentir isso aqui para eu meio que me reabastecer, É, para eu entender que isso aqui foi uma vitória para eu ir para a próxima guerra, que são guerras constantes. O cara que não comemora a vitória e fica entrando em guerra, ele perde o senso
o senso De recompensa. de recompensa. É isso. É isso. E a primeira vitória é acordar. Quando eu acordo, Diogo, é até engraçado, né? Não tem nada de graça, mas assim, é legal relembrar os momentos de quando acordo. Cara, é muito bom você levantar da cama e, obrigado, eu tô com meus movimentos da minha mão, dos meus pés, estou enxergando. Porra, senti um ar entrando no pulmão. É um sentimento de gratidão, é uma vitória, que é isso que eu te falo da prosperidade, é um sentimento gostoso. E a maioria de nós, empreendedores, acorda correndo, não sente isso. Então, como é que é possível, como é que é possível viver uma vida sem ser o hoje, o agora? Não tem como, cara. A gente só tem o agora, só tem esse momento. E a maior causa de ansiedade de todos que passam por esse problema é porque fica pensando lá no futuro. E quando eu vender minha empresa? E quando der lucro? E quando isso? Eu tenho que fazer isso para dar aquilo. Pô, tá esquecendo que ele tá respirando. Tá esquecendo que tem uma família, tem um filho. Tá esquecendo. Pô, vou dar um exemplo hoje, levando meus filhos para natação. Cara, é muito gostoso ver aqueles dois pirralhinhos pequenininhos andando, sabe? De roupão, feliz. E eu tenho que falar a verdade aqui. Eu ainda fiquei puto hoje, porque nessa, o Pedro, que é o pequenininho, o mais velho dos dois, ele é todo metódico. Cara, se a meia tiver um pouquinho torta, ele tira, ajeita. Aí quer dizer, natação de 20 minutos, porque eles têm 4 e 2 anos, são 20 minutos. Aí chegou atrasado 10 minutos, não teve natação. Eu falei, porra, Pedro, tu viu? Era normal. Mas, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço, Diego. Eu vou esperar esse momento. Eu não tenho como voltar, cara. Eu posso vender a minha empresa por 100 milhões daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, se eu não curtir meu filho agora, ele vai estar com 9. Já vai falar, pô, pai, deixa aqui. Então a gente só tem o agora. Então o que você estava falando desse processo de recompensa, e todo dia a gente tem, todo dia, toda hora, todo minuto. Porque a cada respiração, Diogo, é um momento de celebração, cara. Porque pode ser a última. Então, cada é um momento de celebrar. Não dá pra fazer plano daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, que sabe 20, cara. A gente não sabe nem se amanhã tá vivo. Não sabe nem se a gente vai sair daqui desse podcast, vai chegar em casa. Como é que eu vou ficar fazendo plano? Então, o momento é agora, é hoje. E o que eu tenho visto muito é muita gente ansiosa, Diogo, por resultados. Enquanto que o resultado verdadeiro tá ali, no agora. Com uma casa. Já reparou, tem gente que tem uma casa para dormir, tem um alimento para se alimentar, tem uma família e tá de mau humor porque o resultado da empresa ainda não veio. E não vai vir. Sabe por que não vai vir? Porque ele não está se dando a oportunidade do universo de Deus, e a gente vai falar muito de espiritualidade sobre isso, e falar, cara, esse cara é tão feliz, merece mais feliz. Você merece mais felicidade. Porque ele sabe dar valor às pequenas conquistas, que não são pequenas. Respirar é pequeno? Porque se você parar de respirar, se a respiração for uma conquista pequena, a gente vai ver o valor se falar, Diogo, eu te dou 10 milhões de reais agora, só que em contrapartida, essa vai ser a teu último respiro. Fecha negócio? Nem por 20. Nem por nada, correto? Claro. Então, esse processo De recompensa. de recompensa, ele é um exercício a cada inspiração.
É, e aí, isso é uma forma de enxergar, né? De enxergar o empreendedorismo, de enxergar a geração de valor no final, porque o empreendedor, no final, ele tem que gerar valor para alguém para ele ser pago por isso, né? É, e eu queria ir para o terceiro conselho, que é a questão da sociedade. Você está me mostrando uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar a empresa, uma forma equilibrada. E quando o sócio não concorda com isso? Então, ô Diogo, eu já passei por algumas situações. Mas antes de entrar nessa aí, só para finalizar, o que a gente estava falando sobre a respiração é porque você já ouviu um pouco do método OPR e você sabe que a visão é holística. A empresa, a empresa não é nada sem gente, a empresa não é nada sem pessoas. Então, para uma empresa ser saudável, as pessoas precisam ser saudáveis. Então, é por isso que eu estou tocando nesse tema, porque muitos empresários que estão nos assistindo hoje estão focados ou estão esperando falar sobre eh, técnicas de venda, de gestão, técnicas de aumentar seu faturamento em 20 vezes, como tem uns malucos que falam por aí. Cara, isso não existe, sabe? O que existe é um ser humano por trás disso tudo. Então, se o ser humano for forte, é muito provável que a empresa vá prosperar, vai ter uma vida abundante. Agora, se o empreendedor for fraco, seja de corpo ou de mente ou de espírito, o resultado não vem. Se vier, não é completo. Se vier por pouco tempo. Aí vem a constância, né? Então a gente está falando agora do terceiro tema, que é a sociedade. É difícil, cara. Agora, é essencial. É um paradoxo que se vive. Não dá para fazer nada sozinho. E quem tem sócio tem patrão. E muitas sociedades não dão certo porque quem é sócio se acha dono e quem é dono não quer ter patrão. Quem é dono e não quer ter patrão não quer prestar contas. É muito sócio sem prestar conta um para o outro. É falta de comunicação, é guerra de ego. Muitas vezes incompatibilidade de valores. Porque muitas sociedades são fechadas procurando que a mesma visão do negócio. É onde é o primeiro erro da sociedade. A visão de negócio muitas vezes não dá certo porque a incompatibilidade de valores é muito grande. E você só enxerga isso quando já tá todos os dois no barco, os três no barco, e o barco começa a afundar. Não tem como, assim, na sua experiência desenvolvida ao longo do tempo, não tem como entender o perfil desse cara antes? Se ele, Tem, no teste, como é que minimiza esse tipo de erro, de decisão errada em relação à sociedade? cara, contrato bem feito, conversa franca, sem rodeios, preto no branco. Se acontecer isso, em comportamento é isso, é isso. Se tiver uma falha, uma discordância, é assim que se resolve. Se não der certo, eu compro ou você compra. Tem que estar tudo muito escrito, muito elaborado e muito bem claro para as duas partes, ou para as três, assim, quem tiver envolvido. Obviamente que dá. Mas quando você vai fazer negócio, cara, com uma pessoa, dificilmente você consegue fazer com um estranho, sabe? Normalmente, quando você busca uma sociedade, você busca pessoas que estão à sua volta, que você tem um pouco de conhecimento. Só que nem você não conhece todo mundo, cara. Ué, igual casamento. Se apaixona pela mulher, você casa e o casamento acaba. Aí você pergunta, não tem como conhecer antes? Cara, é difícil. Porque é só no dia a dia da batalha que você vê como é que a pessoa se comporta. Às vezes você se ilude, às vezes você faz uma má avaliação. Então, por isso que um bom contrato societário tem que ser bem feito. Acho que é o melhor dinheiro gasto com advogado seria isso, sabe? Um acordo sócio bem feito. Bem feito, cara. Porque tu não sabe como é que é a outra parte, como é que ela se comporta, como é que ela, sabe, vai reagir às dificuldades. Porque quando tá indo tudo bem, é fácil pra caramba, bicho. Agora, quando o negócio aperta, aí você vê quem é quem.
E quais são os conflitos que você mais vê assim no dia a dia das empresas? Onde estão os principais pontos de discordância ou de conflito dentro de uma sociedade? Pô, eu vou cair pro PR de novo, cara. Organização, falta de organização. Falta. Quando você tem um problema de comunicação, você concorda que não teve uma organização prévia? Vamos organizar aqui nossa sociedade. Eu sou responsável por isso e te presto contas pelo que eu faço, ok? Vamos organizar assim? Você é responsável pelo outro setor e você presta contas do que você faz para mim. Então, quando você organiza isso, olha só, a gente vai se encontrar toda segunda-feira às 14 horas para fazer o balanço da semana passada e programar o restante para a próxima semana, pode ser? Cara, isso funciona. Aí você tem um sócio que não comparece, chega atrasado, não traz os números. Se você não tem um acordo bem feito, aí tu fala, caralho, como é que eu vou fazer para me livrar desse cara? Não dá, eu quero crescer. Esse cara tá uma âncora. As coisas não fluem. Bicho, e tem muita empresa que não cresce por isso. Às vezes tem uma sociedade que o empresário, um deles é top, só que você sempre vai estar amarrado pela velocidade do mais lento. Uhum. E tem hora também de desacelerar, né? Aí que eu acho que tá o grande X da questão. É a coerência de entender o momento de cada um, e de ter conversas francas, né? Que é o que você acabou de falar. Cara, senta na mesa e conversa, entende por que que o outro tá lento. Se é um momento, pô, constrói a relação. Talvez seja um momento de consolidar aquela relação para depois acelerar junto, né? Então, cara, a empresa não espera. O mercado é cruel. Então, assim, tem que ser coração na gaveta. Quem entra para um ramo desse, ou todo mundo está muito alinhado, ou quem quer crescer tem que ter. Então, eu saio, ou vocês saem. Não tem outro, não dá para esperar, sabe? Então, assim, essa questão tem. Todo mundo quer pessoas verdadeiras, né? Ah, fulano de tal é falso, fulano de tal é falso, todo mundo falando do outro. Mas quando fala a verdade pra pessoa, a pessoa Treme. fica sentida. É. Cara, isso é horrível. Sabe, quando eu faço as consultorias, eu já falo logo pro pessoal o seguinte: olha só, eu não tenho muito vontade de ficar dando volta, não. Eu gosto de ir direto ao ponto. Eu posso falar pra vocês o que eu vejo, o que eu enxergo, sem vocês se doerem por isso? As pessoas falam, não, pode. Todo mundo fala na hora. Mas quando você fala, Dói. aí, né, já fica olhando assim, meio. Porque a verdade dói. Dói porque a verdade, ela. Igual diz o amigo meu, pô, a natureza é tão natural, né? E a verdade é tão verdadeira. E quando a pessoa sente que é verdade, machuca, sabe? Porque ela sabe que é verdade, ela precisa mudar aquilo, né? E ninguém está disposto a pagar o preço da mudança. Então é muito, pô, é tão legal, cara, ter uma conversa franca e falar, cara, olha, pô, tu tá vacilando nisso, eu quero isso. Ó, se semana que vem não der, outras. Ah, vamos parar com a nossa sociedade aqui? Eu tive uma experiência dessa. Eu chamei um amigo para ser meu sócio. Amigaço mesmo. Eu falei, pô, vai dar certo, cara, vai dar bom, a gente tem um alinhamento do caramba. E eu nem vendi a parte da empresa. Eu pensei o seguinte, eu tenho um pensamento tão, tão positivo, cara. Eu vejo as coisas com tanta abundância que eu falo, cara, eu não vou. Eu quero um parceiro para tocar a empresa Não vou comigo. fazer conta, né? Cara, eu não faço. Porque eu falo, é para dividir muito. Eu só quero a minha parte, eu quero um parceiro pra gente tocar isso. Nem vendi. Primeiro erro. Podia ter vendido. Cara, aí entrou. Pô, vambora aí, vamos. Cara, eu faço isso, tu faz aquilo, vamos organizar. E eu fazia. E não entregava. Pô, fulano. Cara, a gente combinou, pô, foi mal, não. Então, pá, beleza, vamos lá. E mais ou menos. Passaram alguns meses, falei, pô, não, cara, não vai dar assim, não. Não, eu vou mudar, tá? Aí eu botei um deadline, falei, ó, pra mim, porque eu já tinha falado, cara, pô, te chamei pra
para me ajudar, você não tá pegando firme aqui. Tava, tipo, tava deslumbrado com o negócio, não tava fazendo a parte dele. Eu falei, cara, é o seguinte, vamos conversar. Olha, eu fui direto no ponto. Eu não faço rodeio. Cara, é o seguinte. Pô, te chamei com a expectativa da gente fazer isso, isso e isso. Da mesma maneira que eu te convidei pra entrar, eu tô te convidando pra sair. Deixou de ser meu amigo. Então nunca foi. Porque, cara, se fosse amigo de verdade, ia entender. Sabe? Ia entender que tava deixando a desejar, porque tava muito claro que tava deixando a desejar. E aí quando eu fui no ponto, e aí eu convidei pra entrar, convidei pra sair. Pra convidar é festa, convidei pra sair. Mas é isso que eu vejo que é o principal ponto. E aí eu queria te perguntar, queria eu tenho uma dúvida importante sobre esse conselho, mas sobre essa questão de sociedade, mas eu acho que essa questão dessa conversa, o que é óbvio pra um nunca é óbvio pro outro, né? E aí tá o X da questão, cara, que é óbvio pra você, o outro enxerga de outra maneira, ou pelo menos ele tá fantasiando algo na cabeça dele. Porque todo mundo quer estar certo no final, né? Então vai É, criando motivos pra estar certo e cada um no final tem um ponto, por isso tem que estar rabiscado, né? tem que estar escrito. E no caso dessa sociedade aqui que terminou pedindo para sair, eu não fiz um contrato escrito, mas conversei 2, 3 vezes, deixei claro. Estava escrito, não em contrato, mas em papel. Vou fazer isso, 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 isso. Você vai fazer isso, isso, isso. Beleza. Porque eu sempre fui organizado para isso, sabe? Cara, tava claro. Tu entrega isso, eu entrego isso. Eu presto contas para você disso que eu vou fazer, você vice-versa. Cara, vai ser bom pra caraca. Vai ser bom. Pô, mas não foi, entendeu? É. E aí, provavelmente o problema estava no valor, nos valores. É, Valores de vida. tem como uma sociedade com valores distintos dar certo? Eu acho muito difícil, cara. Tem uma empresa aqui em Juiz de Fora que eu admiro demais. E eu vejo esse alinhamento de valores nos 3 sócios. Já estão sócios, acho que lá, há mais de 20 anos. Cara, é muito lindo, muito, eu admiro muito. É um caso assim para A servir parte, né? não, é um caso de referência, porque existe essa possibilidade de dar certo. Só que, cara, é um em, sei lá, quantos centenas que eu já vi que não dão, sabe? Que entra, que sai, que não dá certo. Que é alinhar. Tem um outro que eu conheço também, que são sócios há muito tempo, mas é horroroso o ambiente, a relação é horrorosa. Mas estão lá um tempão, sabe? Complicado. Acabam criando dependência emocional também um com o outro. É, Não é um negócio saudável, sabe? Agora, a maior parte, Diogo, é um entra e sai do caramba. Empresa fechando, sociedade se desfazendo, sócio trocando, sócio saindo. Porque, cara, relacionamento é difícil. É uma coisa que, mesmo conversada, mesmo por escrita, mesmo estando no contrato, você tem que fazer a cláusula do contrato valer o que está escrito. E muita gente nem faz, sabe? é, exato. Tá tudo escrito, mas, cara, espera chegar o pior caso. E a empresa, os funcionários sofrem com esse clima. Então, quando você tem esse tipo de relacionamento, não vou falar doente, que acho que não é a palavra, mas um relacionamento que não é saudável, reflete na empresa. O funcionário sente. O ambiente não é próspero. Então, muitos empresários reclamam de retenção de talento. Pô, a gente contrata, treina e vai embora. Contrata, treina e vai embora. Cara, ninguém vai embora de uma empresa boa. Ninguém vai embora de um ambiente legal. É porque o ambiente está ruim, cara. Então, se o ambiente está ruim, você pode ter certeza. Olha para cima, vê como é que é. É briga, é complô, é fofoca. E aí você olha para a parte gerencial, a mesma coisa. Não tem jeito, sabe? Então, eu tenho cunhado um tema que é o seguinte, cara. O, a grande,
o grande petróleo desse século é a mineração de pessoas. Tem muito talento por aí. Tem que minerar. Então, assim, essa desculpa de que não tem gente para trabalhar é porque você ainda não é o ambiente certo para as pessoas certas. Você é só mais um ambiente que não está atraindo. E é difícil a pessoa olhar pra dentro, né? Ah, não olha, cara, é mais fácil. Ah, tá difícil porque não tem gente para trabalhar. Tem, cara, tem muita gente. Só que essas pessoas estão procurando lugares especiais para trabalhar. E você vê que no Brasil, principalmente, o que atrapalha é essa cultura do não querer fazer nada, sabe? Tem isso também. A CLT é um veneno para o empresário. Acho que. Sabia que a CLT é mais perniciosa para o empregado que para o Com empregador, certeza. Isso cara? é escravidão moderna. Cara, eu tinha funcionários que falavam, pô, deixa eu trabalhar 12 horas, 14 horas, porque aí você me paga por fora, precisando do dinheiro. Cara, o máximo que tu pode fazer é 2 horas. Pô, é horrível isso, cara. O cara quer ganhar mais, daí tu não pode. Qual o problema do cara vender as férias? Ele não tem direito de vender as férias? Não, tem que. Tem que ficar à toa. Não, sério, cara. Pô, gente nova, cara, não precisa tirar férias. Tipo assim, às vezes tá querendo dar entrada no primeiro apartamento, bicho. Sabe? Qual o problema de vender as férias e continuar trabalhando, ter 2 salários no mês? Mas não, cara, CLT é uma doença e gera gente doente, entendeu? Então, realmente, a gente tá falando, tem uma legião de empregados que querem saber do horário de 8 às 5, que a gente estava conversando lá, a folga da semana, É. domingo do mês, e quer viver essa vida, beleza. Mas tem gente, e não são poucos não, Diogo, tem muita gente boa querendo trabalhar É. 12, 14 horas. Só tem que achar as pessoas, né? Tem, mas aí se você acha, você não pode. Você não tá pronto, talvez. Não, você não pode, a CLT não deixa que aquela Ah, pessoa sim. trabalhe para É você. verdade. É verdade. Aí você tá criando passivo trabalhista. É horrível, sabe? Então, assim, a gente vai falar sobre um tema depois sobre o Paraguai, Sim. que está abrindo muita oportunidade. Mas. Para os empresários brasileiros. Eu tenho ido para lá, tenho feito prospecção. A mão de obra paraguaia ainda é muito ruim, né? Brasil, Argentina e Uruguai terminaram, né, com o Uruguai lá, acho que foi em 1800 e... Não lembro quando é que foi a Guerra do Paraguai, 1800 e alguma coisa. Então, assim, Paraguai hoje ainda vive uma retomada, né? Não é um país de terceiro mundo, mas está crescendo absurdamente. Então, para investir lá no Paraguai, a gente pode fazer um outro tema Com certeza. sobre isso, vai dar bom. Em breve. É, E para finalizar nesse episódio, Yoshio, o quarto conselho é a crença da dívida. Qual que é a sua opinião sobre empresas endividadas? as empresas endividadas são as que mais dão lucro. Quem não tem dívida não cresce, Diogo. Quem não tem dívida não cresce. E essa é uma crença, sabe? Muita gente deixa de crescer, deixa de fazer com que a empresa tome novos rumos por medo de se endividar. E para fazer dívida tem que saber fazer dívida também, né? No Brasil, a gente vive um cenário nebuloso. Mas esses cenários passaram quantas vezes na vida? De bisavô, de avô, de pai, da nossa. É só mais um período nebuloso na história. E normalmente é onde criam as grandes oportunidades para quem tem mais coragem, né? Então, essa questão da dívida, cara, tem que pegar dinheiro mesmo do banco, de terceiros, fazer um mix aí, né, no capital próprio. Porque se você tem uma empresa que não consegue pagar a dívida com juros de 1 ponto alguma coisa aí, vamos botar 2 que seja. Pô, cara, então o negócio é muito ruim. Então você tem que fazer o teu negócio,
gerar dinheiro com o dinheiro dos outros emprestado. Tem negócio melhor do que isso? Só que empreender é risco. Então, a gente vai voltar lá para o início. Tem que ter um propósito muito bem claro, muito bem definido. Tem que ter uma visão e acreditar muito. Tem que ter muita energia para aguentar as porradas que você toma. Porque você quer. Você já viu a história do, do dono da Honda? Depois você busca aí. Isso não é grande. Mas, cara, era um cara que perdeu tudo várias vezes e hoje é essa montadora que a gente conhece, que admira. Tem várias histórias, né, de superação. Não Sim. tem. Tem o rei das patentes aí, que que registrou 1000 patentes, é o Thomas Edison. Hum, Registrou mais de 1000 patentes. eu não sei se é dele o termo, né? Que é 99% transpiração e 1% inspiração. Acho que é dele. 1093. 1093 patentes registradas no nome do Thomas Edison. 1093. 1093. Louco, né? E a gente vê o efeito dele até hoje, né? É, ele foi. Quer ver? Lâmpada elétrica, fonógrafo, que é o precursor do toca-discos, câmera cinematográfica. Os três passaram pelas Ó, mãos dele. Olha que louco. a câmera eu não sabia não. A câmera eu não sabia não. Enfim. Então, a sua opinião sobre dívida é uma opinião positiva se a dívida for bem contraída. O que é uma boa dívida? Boa dívida é aquela que você consegue pagar com a empresa, gerando caixa suficiente para ter essa segurança, não vou dizer a palavra, mas ter uma previsibilidade de pagamento dessa dívida. Você acreditar que o que você oferece para a sociedade tem valor suficiente para gerar um fluxo de caixa forte suficiente para pagar essa dívida. E ela faz, né? Ela vai compor, né, o seu endividamento. Muitas vezes você vai botar capital próprio para fazer um mix, né? Fazer um balanceamento. Mas se não tiver dívida, É cara, porque se você não coloca o seu dinheiro, quem vai botar, né? pois é, exatamente. Se você não confia no teu. Mas a maior parte, cara, ó, deve ser bom ser os irmãos Joesley, né? Os Batista, né? Sim. Que aí eles mesmo não botam nada, pega tudo do BNDES, deve ser bom pra Deve caramba, ser né? bom, né? Deve ser bom, né? Eu só não quero jogar o jogo deles, mas que deve ser bom, deve. É, mas é que, tipo assim, segundo os meus valores, nunca andaria com pessoas desse tipo, sabe? Exatamente. Mas você falou de. Eles não botam, devem botar dinheiro próprio, não. Eles não. Eles não. Yoshi, obrigado por compartilhar as informações mais uma vez. A gente está num crescimento bem bacana, né? É o início de um trabalho, com certeza, de longo prazo. Constância. É Eu vou isso. manter essa constância. Isso aí eu vou fazer até o final da minha vida, sabe por quê? Tem um propósito muito grande aí dentro. Ajudo muitas pessoas, cara. E o maior barato disso é que quanto mais você ajuda, mais você se ajuda. Porque tem a ver contigo também, sabe? Nós não somos seres perfeitos. Então, quando a gente treina para ajudar o próximo, a gente se vigia cada vez mais. Quando a gente fala, pô, faz isso, isso. Chega na sua vez, pô, tem que fazer isso também, sabe? Então é muito rico, cara. Isso aí eu vou fazer até o final da minha vida. Que massa. Espero poder acompanhá-lo. Pô, se Deus quiser. Amei. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast OPR. Deixem os comentários aqui do que você está achando, sugestões de assuntos que você gostaria que a gente tratasse aqui. Realmente esse é um papo sem maquiagem, sem ensaios, para que realmente a gente entenda como é a vida real de um empreendedor e realmente você ouvir de alguém que já construiu, né? Ouvir de coach é muito fácil, ouvir de pessoas que não estão no seu contexto também é muito fácil. Então aqui nós estamos falando de vida real. Espero que você esteja gostando. Deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal para receber todas as notificações dos próximos vídeos e te vejo na próxima. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.